Olá, como vão vocês? Clailton de Biologia. Hoje iremos falar sobre as bactérias. As bactérias fazem parte do reino Monera, né? Que além das bactérias também temos as algas azuis. E qual seria a constituição corporal dessas bactérias? Bom, as bactérias são constituídas por uma parede celular, né? Que envolve o que? A membrana plasmática. No interior dessa membrana nós temos o citoplasma, né, que é a substância coloidal. Nesse citoplasma encontramos o material genético, né, e também os ribossomos. Então, de novo, parede celular, membrana plasmática, citoplasma, que seria o espaço, material genético, DNA ou cromatina e ribossomos. Então, essa é a estrutura básica de todas as bactérias, ok? Esse DNA bacteriano, como ele não é envolto por uma carioteca, ou seja, a bactéria é um ser procarionte, a gente chama esse DNA também de nucleóide. E em muitas bactérias também nós podemos ver que esse DNA ele se enrola, formando bolinhas, círculos. A gente chama isso de quê? De plasmídio ou DNA circular. Viu a palavra plasmídio, DNA circular? Marca lá, bactéria, ok? Então, de novo, parede celular, membrana plasmática, citoplasma, material genético e ribossomos. Em algumas bactérias, há uma dilatação, né? Há uma, um dobramento da MP chamado de mesosoma, que nada mais é que uma estrutura que vai fazer o quê? Respiração celular, mas é uma respiração sem mitocôndria. Porque as bactérias, né, como são do reino Monera, a única organela presente vai ser quem? Os ribossomos. Aqui nós temos as formas das bactérias, que são cocos, diplococos, lembram lá da pneumonia? Então, esporos bacterianos. A bactéria pode possuir flagelos, né? Além também dos protozoários, também podem ter flagelos. Podem ser streptococcus, filinha de cocos, pode ser cachinho de uva, né? Staphylococcus, podem formar vírgula, dei o nome vibrião, o vibrião da cólera, por exemplo. Nós temos os bacilos, que têm formatos de bastões, bacilo de Koch causa tuberculose, bacilo de Hansen causa hanseníase. Nós temos os espirilos, né, que podem ter esse formato acima e esse abaixo, ok? Próxima imagem. Qual a importância das bactérias? Ó, elas, juntamente com os fungos, são decompositoras. O que é um decompositor? É um ser que transforma matéria orgânica em matéria o quê? Inorgânica. Nas raízes de leguminosas, de plantas leguminosas, como o feijão, a soja, o feijão, a ervilha, o feijão, a soja, elas fazem fixação de quê? Fixação de quê? De nitrogênio. O nitrogênio, gente, é fundamental na constituição das proteínas. É fundamental para o desenvolvimento do ser vivo, tá? Então, nas raízes de plantas leguminosas, nós temos bactérias que fazem fixação do quê? Do nitrogênio. A bactéria pode ser usada na digestão de quê? De celulose a partir de herbívoros. Lembra da celulose? A celulose é o quê? Um polissacarídeo de difícil digestão. Então, algumas bactérias ajudam na quebra dessa celulose. Na agricultura, a bactéria, gente, as bactérias podem ser usadas no controle biológico. Você aplica a bactéria em uma determinada cultura, essa bactéria mata, né, o parasita e não mata o ser que eu quero proteger. Então, isso é chamado de controle o quê? Biológico. As bactérias podem ser usadas como combustíveis, como o etanol e o biogás. São chamados o quê? Biocombustíveis. O etanol, gente, é o álcool, né? O álcool é um etanol. Lembrar da piadinha, né? Que com uma bomba de álcool falou para outra bomba de álcool. Eita, nós. Pode ser usada também de bactéria em pesquisas o quê? Científicas. Que pesquisa científica? Produção de insulina, né? Nós estudamos, né? Não, vocês não estudaram ainda, foi o terceiro ano, desculpa. A insulina, gente, é o hormônio que permite a entrada de açúcar na célula, né? Ela pode ser usada na despoluição de ambientes, e aqui não está citado também. As bactérias podem ser usadas na biotecnologia, né? Pode ser usada na produção de medicamentos.
Algumas bactérias são patogênicas, né? No segundo vídeo que eu vou postar, a gente vai falar das doenças causadas por bactérias, né? Ou seja, patogênicas causam doenças. Aqui interessante, eu estou mostrando a estrutura da parede celular das bactérias. Nós temos dois tipos de estrutura. As bactérias têm chamadas de gram positivo e as bactérias chamadas de gram o quê? Negativo. Se vocês perceberem, essa estrutura aqui abaixo é a membrana o quê? Plasmática e aqui acima é o quê? É uma parede celular. Ela é de peptidoglicano. Essa bactéria, gram positivo, ela só tem a MP e a parede celular. Já a bactéria gram negativo, ela tem uma MP, ela tem uma parede celular mais fina, né? E nós temos outra MP. Se vocês perceberem, ou seja, essa aqui é menos protegida, né? Essa aqui é mais protegida. Logo, a gram positivo, ela é mais o que? Sensível aos antibióticos. Já a gram negativo, ela é mais o que? Resistente aos antibióticos. Por que o nome gram positivo e gram negativo? Gram positivo tem a ver com o quê? Com a capacidade de se corar um corante chamado gram. Então, gram é o nome do cientista que descobriu esse corante. Então, as bactérias que se coravam, percebeu-se que elas eram menos o que? Resistentes. Já as bactérias que não se coravam, gram negativo, eram mais resistentes aos antibióticos. A descoberta do antibiótico, né, gente, que são as substâncias que matam bactérias, foi feita por quem? Por Alexander Fleming, em 1928. É considerada, na minha opinião, uma das maiores descobertas da história. Imagine se não houvessem antibióticos. Existem várias doenças bacterianas que são que? Mortais ao ser humano. Por exemplo, eu já tive 2 pneumonias. Se não tivesse bactéria, se não existisse o antibiótico, provavelmente eu morreria, não é isso? Então, ele, né, Alexander Fleming, descobriu o quê? Os antibióticos. Os antibióticos são produzidos a partir de quê? De fungos, ok? Então, fungos, né, como são competidores com as bactérias, elas produzem uma substância que evitam bactérias. Isso é chamado de amensalismo. Então, esse amensalismo feito pelos fungos, né, permitiu a produção de antibióticos que são usados pelo homem. Olha que interessante, né? Foi logo antes das guerras, né? Então, na Segunda Guerra. Então, foi fundamental, né, questão de guerra, a descoberta do antibiótico. Aqui mostra o quê? Um gráfico importante, que é seleção natural versus antibióticos. Aqui eu tenho o quê, gente? Uma população, né, de bactérias, ó, com cepas com diferentes graus de resistência a antibióticos. Então, eu tenho várias bactérias da mesma espécie, mas cada bactéria tem o quê? Tem uma resistência diferente. Isso chama-se o quê? Variabilidade genética. Se eu usar um antibiótico de maneira inadequada, o que é maneira inadequada? Por exemplo, eu tenho que tomar antibiótico de 8 em 8 horas durante 10 dias. Mas eu estou tomando de 10 em 10 horas e só tomei durante 2 dias. Porque no terceiro dia eu já melhorei. Então parei de tomar antibiótico. No que eu faço esse uso inadequado, uma pequena parcela das bactérias resistentes sobrevive. No que elas sobrevivem, gente, o que acontece? Elas reproduzem e se tornam o quê? Resistentes a esse antibiótico. Então eu vou ter que aplicar o quê? O antibiótico mais forte, com o espectro mais amplo. Daí a importância de eu tomar antibióticos de maneira adequada. Foi graças a esse mau uso de antibióticos, né, que estão surgindo o que nos hospitais? As famosas infecções hospitalares, né? As superbactérias. Então, as superbactérias têm tudo a ver com o mau uso dos antibióticos. Aqui eu tenho a reprodução das bactérias, que podem ser como assexuada ou sexuada. A reprodução assexuada é a mais comum e mais rápida. Ela lembra uma mitose. A bactéria o quê? Duplica seu material genético, né? Ela o quê? Aumenta o seu volume e o quê? Se divide. Seria o quê? Uma mitose. As células filhas são idênticas à célula o quê? Mãe. Essa divisão é chamada de bipartição, ou divisão binária, ou cisparidade. Não há variabilidade o quê? Genética, porém o crescimento é rápido. Tem essa vantagem, né? Qual que é a desvantagem? Se eu aplicar um antibiótico aqui, todas vão morrer, porque todas são iguais.
Já a reprodução sexuada pode ser de três tipos: transformação, transdução e conjugação. De novo, transformação, transdução e conjugação. O que consiste uma reprodução sexuada? Consiste na troca de material que genético. Não é que vai ter sexo, vai ter troca de material genético. Nessa primeira reprodução sexuada, as bactérias, né, gente, elas assimilam, né, DNAs livres de bactérias mortas. No que elas assimilam esse DNA livre, ela fica com material diferente do inicial. Logo, reprodução que sexuada por transformação, né? O segundo tipo de reprodução sexuada é por transdução. Nós estudamos, quando a gente viu vírus, a reprodução viral, lembram? Em muitos casos, a bactéria ela sobrevive, né? Ela não explode. E o que acontece? Ela fica com esse material genético viral em seu material. Se ficou diferente ao inicial, é reprodução o quê? Sexuada. Desse tipo de reprodução sexuada, por quê? Transdução. Quando envolve a participação de quê? De vírus. E finalmente, a reprodução sexuada por conjugação, que é através de ponte o quê? Citoplasmática, onde uma bactéria doa material genético para outra. Ah, que doa, né, gente? Olha o plasmídio aqui, ó, o DNA circular que eu tinha dito no início. Quem doa o material genético é a macho, quem recebe é o quê? A fêmea. O que vocês perceberam? Que aqui não ficou diferente ao inicial? Sim, ficou diferente. O quê? Reprodução o quê? Sexuada, ok? E por hoje é só. Tchauzinho para vocês.